Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no tema de hoje eu irei falar sobre a questão que envolve o crescimento da população mundial e a fome no mundo. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para iniciar o nosso encontro, nada melhor do que esse gráfico que faz uma projeção do crescimento da população mundial até o ano de 2100. Então, recentemente, nós alcançamos uma população superior a 7 bilhões de habitantes e, de acordo com as projeções feitas pela ONU, no ano de 2100, a população mundial será superior a 11,2 bilhões de habitantes. Lembrando que projeções podem retratar uma realidade ou, de repente, em função de diversos fatores, os dados não cheguem a esse número, podendo até ficar abaixo daquilo que é estimado pela Organização das Nações Unidas. Ora, se a população mundial está crescendo, há de se convir que a demanda por alimentos também vai aumentar. Isso exige o aumento não só da produção de alimentos, a produção absoluta de alimentos, assim como o aumento da produtividade agrícola. E nesse caso, o aumento da produtividade agrícola está direta e indiretamente ao desenvolvimento de novas tecnologias que permitam elevar a produtividade por hectare cultivado, assim como também recuperar áreas degradadas de forma a permitir que o homem consiga atender a crescente demanda alimentar do mundo e assim sendo, também abastecer a população mundial de forma a satisfazer as necessidades da raça humana. Então, dentro desse contexto, é preciso que nós façamos uma análise profunda, até mesmo porque, lá no final do século XVIII, quando Thomas Robert Malthus lançou a teoria malthusiana, ele fez uma relação entre o crescimento da população mundial e a expansão da produção de alimentos no mundo. Então, lembrando vocês que Malthus dizia, no seu postulado teórico, que a população mundial crescia através de uma progressão geométrica, enquanto que a produção de alimentos crescia através de uma progressão aritmética. E chegaria o dia em que o homem não mais seria capaz de produzir os alimentos suficientes para atender toda a demanda da população mundial. Isso causaria fome, a fome levaria os povos a guerras e também a fome traria doenças, enfim. Então, naquela época, Malthus propunha
a necessidade de se controlar a natalidade. Todavia, como ele era um pastor da Igreja Anglicana da Inglaterra, ele pregava a coação moral, ou seja, a abstinência sexual, o voto de castidade, e defendia a tese de que o homem só deveria se casar quando comprovadamente tivesse condições para sustentar uma família. Claro que esse postulado teórico de Malthus, ele apresentou falhas, até mesmo porque a população mundial não crescia nem naquela época através de uma progressão geométrica duplicando a cada intervalo de 25 anos, e muito menos a produção de alimentos crescia através de uma progressão aritmética. Atualmente, de acordo com os dados fornecidos pela FAO, o ano de 2022 fechou com pouco mais de 830 milhões de pessoas convivendo com a questão da fome, com a questão da insegurança alimentar, sendo que boa parte dessa população que convive com a fome, ela vive na chamada África subsaariana, no sul da Ásia e também aqui na América Latina, ou seja, nos países de menor desenvolvimento. Então, dentro desse contexto, nós faremos uma análise mais aprofundada sobre essa questão da fome, que no entendimento da comunidade científica e de especialistas no assunto, está muito mais ligada na atualidade a questões políticas do que propriamente a falta de alimentos, porque, de acordo com os dados que são publicados pela própria FAO, a quantidade de alimentos produzidos no mundo seria suficiente para atender toda a demanda alimentar da população mundial. Então, a fome, na verdade, ela está inserida dentro de vários contextos, como, por exemplo, as guerras que consomem os escassos recursos de determinados países, por exemplo, do continente africano, as políticas agrárias que priorizam as chamadas culturas agroindustriais de exportação em detrimento da produção de alimentos básicos destinados a atender a demanda alimentar do mercado consumidor interno de diversos países do mundo. Aí você tem a questão do desperdício. Milhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas em vários países do mundo. E o desperdício está relacionado a diversos fatores estruturais que começam, por exemplo, na hora da colheita. Se você tem uma máquina agrícola que não está devidamente ajustada, parte dos grãos não são colhidos. Também envolve a questão de estocagem, armazenagem. Os alimentos têm que ser estocados em condições ideais para a sua conservação, principalmente no que diz respeito aos grãos, porque no mundo são produzidos por ano mais de 1 bilhão de toneladas de grãos de alimentos. Então, se você não tiver armazéns, silos, locais adequados para a estocagem dos excedentes, até que eles venham ser comercializados, você acaba perdendo uma parte daquilo que foi produzido. A questão do transporte. Então, se sabe que parte daquilo que é produzido pelo setor agrário se perde nos meios de transportes que são utilizados para o escoamento da produção até os mercados consumidores, até os portos, até as indústrias. E também nós temos o desperdício do alimento nos estabelecimentos comerciais e ainda o desperdício do alimento consumido pelas pessoas. Milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados no mundo anualmente pelo consumo indevido das pessoas, ou seja, a pessoa enche o prato de comida, não come aquilo tudo, joga uma parte da comida fora. Isso é muito comum, você encontrar restos de alimentos
Enfim, então existem diversas formas de desperdício que também é um dos elementos que contribuem para a existência da fome no mundo. Então, para darmos continuidade, aqui nós temos, por exemplo, o mapa da fome no mundo em julho de 2022. Eu chamo a atenção de vocês porque, de acordo com o mapa da FAO, a fome ela atinge maiores proporções no continente africano, sobretudo na chamada África subsaariana, até mesmo porque nessa região nós temos a maior parte da população vivendo na pobreza, inclusive muita gente vivendo abaixo da linha da pobreza, com o rendimento diário incapaz de suprir as necessidades alimentares das suas famílias, razão pela qual a fome ela atinge maiores proporções na África subsaariana. Aqui no sul da Ásia, nós temos também a fome, por exemplo, no Afeganistão, no Paquistão, na Índia, em Bangladesh, e aqui na República do Iêmen, por causa até mesmo da guerra que vem sendo travada, uma guerra civil que já se arrasta durante anos, nós temos lá no Oriente Médio o país mais afetado pela fome no continente asiático. Então, repare que aqui na América Latina, a fome ela atinge praticamente quase todos os países da América Latina. Enfim, agora, a fome ela não é vista, pelo menos num percentual que coloque um país no mapa da fome, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa centro-ocidental, na Europa setentrional, no continente asiático, né? Enfim, então nós temos aí diversos países do mundo onde a fome, né, ela é crônica, e nos países de maior desenvolvimento existe a fome, mas a fome acaba alcançando um percentual pequeno da população. Aqui nós temos o caso da segurança alimentar no Brasil no ano de 2022. Lembrando que o Brasil havia deixado o mapa da fome alguns anos atrás e que retornou ao mapa da fome de acordo com os dados da FAO no ano de 2021. E essa insegurança alimentar no Brasil acabou atingindo em 2022 brasileiros que de fato estão passando fome, de acordo com os estudos feitos pelo próprio IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cerca de 33 milhões de brasileiros hoje passam fome. E de acordo com o próprio IBGE, cerca de 125 milhões de brasileiros convivem, de certa forma, com algum tipo de insegurança alimentar. Isso se deve a vários fatores: a questão do desemprego, a perda do poder aquisitivo, a inflação dos alimentos, uma vez que os preços de determinados alimentos subiram bem acima da inflação, e a queda do poder aquisitivo, que gera o empobrecimento da população, associadamente à questão do desemprego e da inflação, acabam contribuindo para que um número maior de pessoas acabem convivendo com o problema da fome em nosso país. Então aqui nós temos, né, esse gráfico com os dados, né, que pertencem ao próprio IBGE, onde cita que 16% da população brasileira convive com a insegurança alimentar grave, 15% da população brasileira com insegurança alimentar moderada. Então, aqui no amarelo, 28% dos brasileiros com segurança alimentar leve e 41% da população brasileira vivendo com a segurança alimentar. Então, na verdade, reparem, ora, se nós temos 31% da população brasileira no grupo da insegurança alimentar moderada e insegurança alimentar grave, num país que, de acordo com o IBGE, alcançou uma população de 207 milhões de habitantes, o censo está sendo realizado, as estimativas indicavam que o Brasil teria esse ano
215 milhões de habitantes, mas, de acordo com os dados do IBGE, esse número foi estimado em 207 milhões, quase 208 milhões, uma vez que o censo já cobriu cerca de 85% do seu objetivo. Então, estatisticamente falando, é possível você estimar a população dentro de um número que fique bem próximo do número real. Então, 60% de 207, perdão, 60% não, 31% de 207 milhões de habitantes são mais de 60 milhões de brasileiros que hoje convivem com a insegurança alimentar moderada e a insegurança alimentar grave. Aqui nós temos a área utilizada por lavouras no mundo. O que aparece aqui em verde, esse verde que se destaca, o verde mais claro, são as áreas que estão sendo utilizadas para a produção agrícola. Claro que isso aí é um mapa feito pela ASA, não vai retratar de uma forma completa todas as áreas que estão sendo realmente efetivas na produção agrícola, mas nos dá uma noção do espaço agrário que está sendo utilizado no nosso planeta para a produção agrícola. Aqui você pode perceber que o continente europeu ele tem boa parte da sua área hoje sendo utilizada por atividades agrárias. Aqui no Brasil você vê que o centro-sul do país é a área do território brasileiro mais utilizada pelo setor agrário. Enfim, repare que a Índia, né, boa parte, quase todo o território indiano está sendo utilizado pelo setor agrário e por aí vai. Aqui nos Estados Unidos também você observa que as planícies centrais estão muito sendo utilizadas para a produção agrícola. Enfim, aqui nós temos o índice da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a variação de outubro de 2021 a outubro de 2022. Então aqui nós temos a variação dos preços dos alimentos de acordo com os dados divulgados pela FAO agora, recentemente. Essa aula está sendo gravada no dia 7 de janeiro de 2023, então estou trazendo aqui dados de outubro de 2021 a outubro de 2022, quando você percebe, né, que nós tivemos um pico na alta nos preços dos alimentos. Aqui nós temos março, abril, maio, junho, nós tivemos o momento mais crítico da alta dos preços de alimentos no mundo, mas a partir de junho houve uma queda e agora, a partir de agosto, uma tendência de alta mais uma vez nos preços dos alimentos, excetuando aqui no caso o preço da carne que vinha subindo e agora sofreu uma relativa queda. O verdinho significando aqui o preço dos cereais, que está novamente com uma tendência de alta, né? O FFPI, Índice Geral de Preços, que havia caído, agora se estabilizou com uma ligeira tendência de alta a partir de outubro. Agora, professor, por que ocorreu essa oscilação nos preços dos alimentos? De acordo com os dados, inclusive, os preços dos alimentos no ano de 2022 mantiveram 17%, né, acima daquilo que era registrado aqui no ano de 2021, no mesmo período do ano de 2021, ou seja, alta nos preços dos alimentos, acumulada em 12 meses, inclusive acima da inflação registrada no Brasil no ano de 2022. Agora, tem que levar em consideração o seguinte, que os preços dos alimentos, assim como qualquer preço, é regulado pela lei da oferta e da procura. Então, se você tem o aumento da demanda de alimentos no mundo, isso se deve, é claro, ao crescimento da população mundial. Se a população cresce e a oferta de alimentos não cresce na mesma proporção do crescimento da população mundial, isso gera o quê?
uma pressão inflacionária. Também você tem que levar em consideração alguns outros aspectos. Alguns países do mundo, como por exemplo a China, a Índia, podemos assim dizer que são os dois países mais populosos do mundo, a China com pouco mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e a Índia com quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, esses dois países somados tiveram centenas de milhões de pessoas que registraram um aumento do seu poder aquisitivo. Ora, a partir do momento em que, por exemplo, a China tira da pobreza, da miséria absoluta, centenas de milhões de pessoas, o mesmo acontece com a Índia, porém numa proporção menor. Ora, se o poder aquisitivo de milhões de pessoas começa a subir no mundo, sobretudo em determinadas economias emergentes, isso gera o quê? Uma pressão maior sobre o consumo também de alimentos. Isso acaba também promovendo um desequilíbrio dessa questão da lei da oferta e da procura, exercendo uma pressão inflacionária. Nós tivemos também, quando ocorreu o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, uma explosão no preço do barril do petróleo no mercado mundial. Aí você vai me perguntar, o que tem a ver o petróleo com o preço do alimento? Olha, você tem que levar em consideração o seguinte, que boa parte da produção de alimentos é escoada por meios de transportes que utilizam derivados do petróleo como combustível, gasolina e óleo diesel. Você tem que levar em consideração que as máquinas agrícolas utilizam óleo diesel, os navios utilizam óleo diesel, caminhões utilizam óleo diesel e por aí vai. Você tem que levar em consideração que determinados fertilizantes químicos são produzidos a partir do petróleo. Ora, a partir do momento em que o preço do barril do petróleo aumenta, os custos de produção agrícola aumentam. Os custos do frete aumentam. Ora, isso terá que ser repassado para o preço final daquele produto que nós consumimos. Isso acabou contribuindo para gerar o quê? Uma pressão inflacionária que contribuiu também para a alta dos preços dos alimentos no mercado mundial. Então, esses são os fatores que no seu conjunto, quando eu falo sobre a fome, eu disse aqui ainda há pouco, que são vários fatores que contribuem direta e indiretamente para o crescimento da fome no mundo. Então, esses são os fatores que estão contribuindo para que, de 2021 para 2022, cerca de 160 milhões de pessoas no planeta passassem a conviver com o problema da fome. A fome que estava recuando no mundo até o início da pandemia do Covid-19 em 2020, aumentou de forma substancial nos últimos 2 anos. Claro que a gente sabe que indiretamente a Covid teve também uma contribuição, porque ela acabou desestruturando parte da produção mundial. Aqui nós temos mais uma vez um gráfico projetando o crescimento da população mundial até 2050. Então, estima-se que em 2050 a população mundial alcance a casa dos 9 bilhões de habitantes. Isso, de certa forma, exercerá uma pressão bem maior. Então, hoje nós estamos aí alcançando a barreira dos 8 bilhões de habitantes. Então, ora, a partir do momento que essa população continua crescendo, claro que haverá uma necessidade de ampliarmos a disponibilidade de alimentos para atender essa demanda crescente da população mundial. Aqui nós temos o crescimento da demanda por alimentos no mundo. Então, por exemplo, aqui em 2020, 2 bilhões 550 milhões de toneladas de alimentos. No ano de 2030, essa demanda será de 2 bilhões 900 milhões de toneladas. Em 2050, 3 bilhões 200 milhões de toneladas. Ou seja, em relação a 2017, nós teremos a necessidade de ampliar em 40%, no mínimo, a produção de alimentos para que se possa atender
a demanda mundial. Então, ora, olha o que nós estamos falando, 2050, nós estamos em 2023, daqui a 27 anos, teremos um desafio pela frente muito grande, provavelmente eu não esteja aqui em 2050, entre os vivos, mas a humanidade terá um desafio muito grande, que é de ampliar a disponibilidade de alimentos para atender às necessidades da população mundial. Aqui nós temos, por exemplo, as reservas de terras agricultáveis em parte do mundo em milhões de hectares. Então repare que, dentre os dados aqui apresentados, o Brasil é o país, o verde claro representa áreas ocupadas com pastagens ou ainda não ocupadas, porém que podem ser usadas pela agricultura. Então, o Brasil, entre essas áreas aqui assinaladas, é o território que possui maior disponibilidade de terras para serem utilizadas para as atividades agropecuárias. Ou seja, isso nos dará condições para que, de fato, o nosso país se transforme no grande celeiro agrícola do mundo. Se eu não espirrar numa aula, é coisa rara, viu? Toda aula tem que dar um espirro. Repare que nos Estados Unidos, a maior parte das terras disponíveis para a agricultura estão sendo utilizadas. A Índia, esse percentual maior ainda. Na Rússia, nós temos aqui mais ou menos a metade. Na China, as áreas disponíveis para a agricultura estão sendo completamente utilizadas. Na Argentina, a maior parte dessas terras estão sendo utilizadas, o mesmo acontecendo com a União Europeia. Ora, quando a gente fala em terras que estão sendo utilizadas, há de se destacar que temos que dar um desconto para isso, Até mesmo porque dentro desses países existem centenas de milhões de hectares de terras agrícolas que estão degradadas, que podem ser recuperadas para a produção agropecuária e que ainda é possível, através do avanço da ciência, da tecnologia, promover uma nova revolução verde, uma nova revolução tecnológica no campo. Hoje essa revolução já está até a caminho, que é a chamada agricultura 4.0. Daqui a pouco teremos a agricultura 5.0, 4.0 porque está atrelada à quarta revolução industrial. Daqui a pouco teremos a agricultura 5.0 e por aí vai. Então, na verdade, o homem ele terá a condição de suprir a demanda de alimentos da população mundial. O problema não está nessa possibilidade de suprir, mas sim na capacidade das populações mais pobres em comprar esses alimentos, até mesmo porque a população ela cresce num ritmo mais acelerado, exatamente nos países mais pobres do planeta. Isso impulsiona o quê? A pobreza, a miséria, e de certa forma traz consigo o quê? A fome, a subnutrição e as doenças que direta e indiretamente estão relacionadas a esse problema. Aqui nós temos o desperdício de resíduos alimentares domésticos. Aqui eu só estou abordando o desperdício de resíduos alimentares domésticos, ou seja, domiciliares. Não estou aqui abordando as outras formas de desperdício. Então aqui você tem, por exemplo, repare aqui em toneladas. A China perde por ano 91.646.213 toneladas. Em 2021 perdeu isso. Resíduos alimentares domésticos. Quantas pessoas poderiam ser alimentadas com isso? Em segundo lugar vem a Índia com 68.760.163 toneladas. Aqui é o desperdício per capita. Por quilo, Quilo per capita, então, aqui, desperdício estimado em quilo per capita, aqui, ó. Por habitante, na China, 64, na Índia, 50. Aí você tem os Estados Unidos com 19.359.951
toneladas, desperdício 59 quilos por habitante. Aí depois vem o Brasil com 12.578.308, com um desperdício de 60 quilos por habitante, e assim sucessivamente. Então esses dados aqui são importantes porque nos fornece uma análise da perda ou desperdício de alimentos por indivíduos que compõem uma mesma família, ou seja, o desperdício per capita de alimentos em cada país. Claro que aqui nós temos apenas alguns países citados e que esse número varia de acordo com o nível de desenvolvimento. E dentro desses que aparecem aqui citados, a Rússia, pelo menos desperdício per capita, é o que tem menos, 33 quilos por habitante. Então nós temos aí um desafio muito grande pela frente, o futuro da humanidade, que é ampliar a capacidade de produzir alimentos para atender essa crescente população mundial. Como eu disse, tecnologias já existem, tecnologias são desenvolvidas, desertos estão sendo transformados em áreas agrícolas, fazendas estão sendo criadas no mar para a produção dos frutos do mar. Também a piscicultura, ela ocorre em terras, inclusive agora recentemente eu vi uma matéria sobre a piscicultura no Egito. O Egito é hoje o maior produtor de peixe do continente africano, tem a maior fazenda piscicultura do continente africano, que não só atende toda a necessidade do consumo doméstico, como está se preparando para ser um exportador de peixe. Eu estou falando de um país que quase todo ele é um deserto. Então, nós sabemos que através da hidroponia você pode produzir determinados alimentos na água, né, através daqueles tubos de PVC, e mesmo em ambientes fechados. A gente sabe que hoje existem no mundo fazendas verticais, prédios que estão sendo construídos para a produção de alimentos através da técnica da hidroponia. Nós temos a engenharia genética avançando em vários ramos, em vários quesitos, que tem permitido aumentar a produtividade da lavoura e produzir alimentos mais nutritivos e mais resistentes às pragas. Enfim, existem várias tecnologias que estão possibilitando ampliar a produtividade por hectare e, dessa forma, ampliar a oferta de alimentos. E, sendo assim, acredito que mesmo a população crescendo com uma projeção de ultrapassar 11 bilhões de habitantes no final desse século, com as novas tecnologias que surgirão, com as novas revoluções industriais que também acontecerão no nosso planeta, o homem estará produzindo alimentos para atender às suas necessidades. Não vou dizer necessidades plenas, eu acho que a fome não vai ser erradicada totalmente no mundo. A fome ela vai continuar existindo, ela vai aumentar até um determinado momento, até que determinados países onde esses problemas venham ser mais crônicos consigam se desenvolver, buscar uma melhor eficiência na produção agropecuária, melhorar as condições de vida da população, o que implica também na necessidade de produzir mais alimentos, porque se o poder aquisitivo aumenta, a demanda por alimentos também cresce, enfim. Então nós temos um dilema que teremos que enfrentar para que possamos suprir as necessidades básicas de toda a população mundial. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro, né? Eu peço a vocês que ajudem a divulgar esse trabalho, o canal Geogênio, que é um canal não monetizado, não foi criado para que o professor Eugênio Bastos ganhasse dinheiro. Eu não monetizei, não irei monetizar o canal e não faço nenhuma divulgação de mídia. A única coisa que eu faço é divulgação nos grupos do Facebook, que estão vinculados direta e indiretamente a concursos, e aos meus grupos do Facebook, onde eu auxilio os alunos que estão interessados em passar nos concursos de vestibular, concursos militares. Então, se você de fato está se preparando, procura lá no Facebook
concurso SpaceX 2023, eu tenho 2 grupos lá onde eu forneço meus materiais em PDF, concurso Colégio Naval 2023, concurso vestibular 2023, concurso ESA 2023, que ali, além dessas aulas, eu disponibilizo meus PDFs com o meu material sem custo nenhum, porque o canal GeoGênio ele foi criado com o objetivo de democratizar o ensino da geografia e não fazer do meu canal um meio para que eu ganhasse dinheiro. Eu sou uma pessoa muito humilde, não criei esse canal para ganhar dinheiro gravando aula. Se eu tivesse esse objetivo, escolheria outros temas, contrataria produtoras de vídeo para poder fazer ou produzir um material muito mais chamativo dentro de alguns assuntos que têm um apelo popular muito grande, e assim eu ganharia dinheiro no YouTube. O canal GeoGênio ele foi feito para você que está se preparando em concurso e para quem quer estudar um pouquinho de geografia ou relembrar um pouquinho de geografia. E a única coisa que eu peço é que vocês fortaleçam o canal, ajudando a divulgar para o colega que vai fazer um concurso, para um parente que vai fazer um concurso, enfim. Então, no mais, moçada, um abração em vocês, um beijão no coração de todos. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!